Imagine um segredo, enterrado sob as areias do tempo por mais de 4.500 anos. Um segredo tão grandioso que poderia reescrever tudo o que pensávamos saber sobre as pirâmides do Egito. E se eu te dissesse que esse segredo está finalmente começando a vir à tona? As pirâmides de Gizé, gigantes de pedra que desafiam o tempo e a nossa compreensão, sempre foram vistas como tumbas monumentais para faraós poderosos. Mas, e se essa fosse apenas uma parte da história? Uma descoberta recente, feita com tecnologia de ponta, revelou algo que está deixando arqueólogos e historiadores perplexos. Uma estrutura misteriosa e desconhecida dentro da Grande Pirâmide. Algo que não deveria estar lá. Estamos prestes a desvendar um dos maiores enigmas da humanidade. Olá, exploradores da história. Sejam muito bem-vindos aos Segredos da Terra. Se você é novo por aqui, já se prepara. Porque neste canal, nós mergulhamos fundo nos mistérios do nosso passado. Exploramos curiosidades do mundo e desenterramos fatos pouco conhecidos, sempre com base em estudos, pesquisas e registros históricos. Nosso objetivo não é dar respostas fáceis, mas sim fazer as perguntas certas. Então, se você tem uma mente curiosa e ama desvendar enigmas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas expedições. Hoje, nossa jornada nos leva de volta ao Egito Antigo, mas com um olhar completamente novo. As pirâmides. Só de ouvir essa palavra, nossa mente viaja para o deserto escaldante do Egito. Vemos a Esfinge, o Nilo e, claro, as três majestosas pirâmides de Gizé, com a grande pirâmide de Quéops se destacando. A história que aprendemos na escola é clara. Elas eram tumbas, construídas com o suor de milhares de trabalhadores para garantir a passagem do faraó para a vida após a morte. A engenharia por trás delas é algo que nos fascina até hoje. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu mover e empilhar milhões de blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas, com uma precisão matemática que rivaliza com a nossa tecnologia atual. A teoria mais aceita é que os egípcios usavam um sistema complexo de rampas, trenós e muita, mas muita força humana. Papiros encontrados, como o Diário de Merer, deram pistas valiosas, descrevendo o transporte de blocos de calcário e granito por meio de barcos, através de canais artificiais que chegavam bem perto do platô de Gizé. Isso desmistificou a ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos. Na verdade, eram trabalhadores qualificados, bem alimentados e organizados, que viam seu trabalho como um dever cívico e religioso para com seu Deus-Rei. Mas a função das pirâmides, como meras tumbas, sempre teve seus questionamentos. Primeiro, a Grande Pirâmide de Quéops tem 3 câmaras conhecidas: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada. Quando a Câmara do Rei foi aberta, o sarcófago de granito estava lá, mas estava vazio. E a tampa? Danificada. Nenhum corpo, nenhum tesouro, nenhuma inscrição que dissesse "Aqui jaz Quéops". Isso levou muitos a se perguntarem: será que foi tudo saqueado na antiguidade? Ou será que o faraó nunca foi enterrado ali? Além da função de tumba, outras teorias científicas sólidas surgiram. Uma delas é o seu incrível alinhamento astronômico. Os 4 lados da Grande Pirâmide estão quase perfeitamente alinhados com os pontos cardeais. O chamado poço de ventilação da Câmara do Rei, na verdade, apontava diretamente para a constelação de Órion, que os egípcios associavam ao deus Osíris. Seriam as pirâmides uma espécie de mapa estelar? Uma forma de conectar o faraó, na terra, com os deuses, nos céus? Essa hipótese do alinhamento astronômico não exclui a função de tumba, mas a complementa, mostrando que a pirâmide era um complexo portal para a eternidade. A estrutura social também era refletida na construção. O projeto de uma pirâmide era um empreendimento nacional que unia o país, fortalecia a economia e centralizava o poder nas mãos do faraó. Era uma demonstração de força, estabilidade e capacidade de organização sem precedentes. Construir uma pirâmide era construir uma nação. Mas vamos voltar ao segredo que mencionei no início. Nos últimos anos, um projeto internacional chamado Scan Pyramids
começou a usar tecnologias não invasivas, como a muografia de raios cósmicos, para escanear o interior das pirâmides. Pense nisso como um raio-x gigante, capaz de detectar vazios ou diferenças de densidade dentro da estrutura maciça de pedra. E em 2017, eles anunciaram uma descoberta bombástica. Acima da grande galeria, que leva à Câmara do Rei, eles detectaram um enorme espaço vazio, um vazio, com pelo menos 30 metros de comprimento. Eles o chamaram de Scan Pyramids Big Void. Essa descoberta sacudiu o mundo da egiptologia. O que é esse vazio? Por que ele está lá? Ele não corresponde a nenhum corredor ou câmara conhecida na arquitetura egípcia. Imediatamente, surgiram novas hipóteses, e é aqui que a história fica ainda mais interessante. Alguns arqueólogos mais conservadores sugerem que pode ser apenas um artefato da construção. Talvez um espaço deixado para aliviar o peso sobre a grande galeria, uma espécie de câmara de alívio de tensão, como as que existem acima da Câmara do Rei. É uma explicação plausível, focada na engenharia. Mas outros pesquisadores não estão tão convencidos. A forma e a localização do vazio não se encaixam perfeitamente nessa teoria. E isso abre a porta para interpretações mais ousadas, sempre lembrando que são hipóteses em debate. Poderia ser uma câmara secreta? Um corredor escondido que leva a outro lugar, talvez a verdadeira câmara funerária de Kelps, que ainda estaria intacta, cheia de tesouros e segredos? A ideia de uma câmara escondida alimenta a imaginação de qualquer um. Seria a descoberta arqueológica do século. Outra hipótese intrigante, levantada por alguns engenheiros e arquitetos, é que a pirâmide poderia ter tido uma função muito mais prática. O renomado arquiteto Jean-Pierre Houdin, por exemplo, já defendia a teoria de que a pirâmide foi construída com uma rampa interna em espiral. E se esse grande vazio for parte dessa rampa de construção, que foi selada depois? Ou ainda mais fascinante, e se a pirâmide não fosse apenas um monumento, mas uma espécie de máquina? Aqui entramos em um campo mais especulativo, mas que merece ser explorado com curiosidade. Existem teorias que sugerem que a estrutura da pirâmide, com seus materiais específicos como granito e calcário, e sua geometria precisa, poderia interagir com as forças da natureza. Alguns pesquisadores, como o engenheiro Christopher Dunn, propuseram a hipótese controversa de que a Grande Pirâmide era, na verdade, uma espécie de usina de energia. Segundo essa ideia, ela poderia captar as vibrações da Terra e convertê-las em energia, talvez micro-ondas. Os corredores e câmaras não seriam para rituais, mas sim ressonadores e guias de onda. Claro, é crucial dizer que essa teoria da usina de energia é amplamente rejeitada pela maioria dos egiptólogos e cientistas. Não há evidências diretas nos textos egípcios ou artefatos que apoiem essa ideia. No entanto, a descoberta do Big Void força todo mundo a reconsiderar. E se esse espaço vazio fosse essencial para uma função que ainda não compreendemos? E se a acústica dentro desse vazio, ou a forma como ele interage com as energias, fosse a chave para o seu propósito? Recentemente, estudos com simulações de computador mostraram que a forma da pirâmide pode, de fato, concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e sob sua base. Isso não prova que os egípcios usaram isso, mas mostra que a estrutura tem propriedades físicas notáveis que vão além de ser apenas uma pilha de pedras. O que essa descoberta nos mostra, acima de tudo, é o quanto ainda somos ignorantes sobre o nosso próprio passado. Temos uma tendência a olhar para as civilizações antigas com um certo ar de superioridade, como se fossem primitivas. Mas a cada nova descoberta, somos forçados a admitir que eles possuíam um conhecimento e uma sofisticação que mal conseguimos imaginar. Talvez as pirâmides não tivessem uma única função, mas múltiplas. Talvez fossem, ao mesmo tempo, tumbas, templos, observatórios astronômicos e símbolos de poder. A descoberta do Big Void é como encontrar uma porta trancada em uma casa que achávamos que conhecíamos de cor. Ainda não temos a chave, mas só o fato de saber que a porta está lá muda tudo. A ciência e a tecnologia estão nos dando novas ferramentas para olhar para o passado. E o que estamos encontrando está nos mostrando que a história não é uma linha reta e simples.
É um quebra-cabeça complexo, com muitas peças ainda faltando. O que você acha? Qual é a sua teoria sobre o propósito das pirâmides e sobre esse misterioso vazio? Seria uma câmara funerária secreta? Uma relíquia da construção? Ou algo que desafia completamente nossa imaginação? Eu adoraria saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre esse enigma. A história é um diálogo, e sua voz é parte importante dele. Espero que tenham gostado da nossa expedição de hoje. O passado está cheio de segredos esperando para serem descobertos, e a cada dia que passa, estamos um passo mais perto de desvendá-los. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like se você aprendeu algo novo e de continuar acompanhando os segredos da Terra para mais mistérios como este. Até a próxima, exploradores!